Eu vou abrir aqui o nosso plano de aula, que está registrado no Swap. Então, vocês terão tanto acesso aqui na plataforma Moodle, como também lá no Swap. É o mesmo plano. Tá? Então, se a gente verificar aqui, foi feita algumas adaptações, né, e provavelmente, né, se necessário, poderão ser efetuados ao longo da nossa trajetória também alguns ajustes com relação ao que está escrito aqui, porque isso aqui é um plano. Então, se é um plano, né, significa que tem que ser executado, mas em função de alguns percalços no caminho, eles podem ser ajustados. Então, se vocês repararem aqui, ó, a nossa aula começa aqui, ó, hoje, dia 13/8/2020. Deixa eu só desligar aqui a outra gravação que eu estou fazendo, que é para registrar a frequência. Então, a nossa aula começa aqui, né? Então, a ideia seria uma revisão, né? Uma mini apresentação, como essa que nós estamos fazendo com relação ao plano. E vocês vão verificar que uma grande mudança que teve foi na metodologia e nas ferramentas utilizadas, né? Uma delas é essa plataforma que nós estamos utilizando, o Moodle, que é oficial. Então, nós vamos tentar concentrar todas as atividades dentro do Moodle, mesmo que as atividades levem, né, para fora do Moodle, mas elas vão ser registradas dentro, e como de costumeira, também dentro do Swap, né? Essas são, vamos falar assim, são as ferramentas oficiais, né, ou ferramentas institucionais da nossa escola. Então, não muda nada, né? Nós decidimos aqui com relação às aulas síncronas, elas vão ser no Meet. Eu hoje não tive grandes dificuldades de registrar vocês no Teams. Se não me engano, teve 2 alunos que eu não consegui cadastrar, depois eu vou ver o porquê, provavelmente devido ao e-mail, né, ou alguma coisa incorreta com relação a nome, abreviatura, alguma coisa desse tipo. Mas foram somente 2. Com relação à plataforma Moodle, né, com relação à inscrição, a maioria eu consegui cadastrar, né, fazer inscrição. Aqueles que eu não consegui, né, por algumas dificuldades do Moodle, ou cadastro não atualizado, ou falta de dados, ou alguma coisa desse tipo, eu mandei junto com o e-mail de ontem uma chave de inscrição. Então, aqueles que não conseguiram, que eu não consegui inscrever, né, ou não aparece escrito na plataforma Moodle, tentem pela aquela chave, e se não conseguir, pode entrar em contato comigo. Então, seguindo aqui, né, essas 2 semanas, 3 semanas, nós vamos trabalhar com as revisões, tá, para a gente relembrar o que foi dito, que provavelmente já foi esquecido, né, porque já fazem um bom tempo. Para algumas coisas, né, a gente percebe que parece que foi ontem, mas para outros é uma eternidade. Essa eternidade, no caso, é a nossa disciplina, né, o conteúdo que foi dado lá atrás. Então, parece que foi tido há 1 ano atrás, porque muitas coisas não é mais lembrável. Aí, depois de 3, 4 semanas, a gente retoma. Tá? Nós paramos, né, com relação às NRs. Então, estávamos a vias, né, de fazer uma apresentação com relação a cada NR, foi distribuídas, formados os grupos, e acho que já tinha até marcado as datas de apresentação. A gente vai reformular isso aí, né? Provavelmente o que foi tratado com relação a essas NRs lá atrás, a gente vai rever, então fica suspenso por enquanto. E quando houver, né, alguma coisa mais vamos falar assim, mais concreta com relação a alguma apresentação, eu passo para vocês, né?
O primeiro eu quero sentir como vai ser a adaptação de vocês com relação a esse novo formato. Então fiquem tranquilos por enquanto. Também lembrando, tá, pessoal, que vai seguir aquele mesmo roteiro que nós vimos na aula passada, né? Tópicos dentro de subtópicos dentro de tópicos, né? Item por item, né? Vocês passando por algumas inserções de textos, arquivos, vídeos, links, né? E lá no final vocês vão ter as opções de atividades, né? Opções, né? Vocês vão ter as atividades. Desafio inserido entre os itens ao longo do nosso roteiro. No final, teremos as atividades, né, entre aspas, avaliativas, né, porque nesses primeiros 30 dias eles não vão servir para mensurar nota para vocês, mas para diagnosticar, avaliar a nossa evolução e a nossa adaptação. Passados esses 30 dias, aí sim, né, nós vamos começar a utilizar essas atividades avaliativas, né, mensurando notas. Mas até chegar lá eu aviso vocês, agora as nossas atividades avaliativas vão valer notas. Então, por enquanto, também vocês fiquem despreocupados com relação a isso. Mas é importante que vocês façam, porque também isso daí vai ser um meio de verificar se vocês estão frequentando as aulas dentro do Moodle, né? Para a gente endossar a frequência de vocês. Também lá no finalzinho vocês vão encontrar o fórum de discussão, né? Fórum de discussão e os fóruns de dúvidas. Sempre que necessário, utilizem os fóruns de dúvidas ou os canais, né? Mesmo não estando dentro da nossa plataforma Moodle, como o WhatsApp, no nosso caso, nós não temos grupos, mas pode ser o e-mail institucional, né? Se tiverem o meu pessoal, também pode utilizar, né? Os avisos dentro do Teams e etc, entendeu? Qualquer tipo de canal que seja fácil de visualizar. Basicamente, aqui no nosso plano, a gente vai ver o que é segurança do trabalho, né? O que afeta esse termo segurança do trabalho. Dentro desse contexto, a gente vai precisar ver alguns itens relacionados a isso, tanto de gestão como de operacionalidade, né, da segurança do trabalho. E uma delas, e muito importante, são as normas regulamentadoras. Nós iniciamos lá a nossa primeira aula perguntando para vocês o que seria segurança. Não especificamente segurança do trabalho ou segurança de esporte, né, e assim por diante, mas a definição de segurança. Aí avançamos para a segurança do trabalho. Nós colocamos até uma imagem com relação a uma prática de lazer, né, utilizando um paraglider, em que mensuramos, né, o contexto de segurança com relação àquilo, né. Então, o negócio se torna seguro quando você toma todas as providências, né, todas as atitudes, né, necessárias para que não ocorra nenhum imprevisto. E dentro desse imprevisto, né, para que possa ocorrer, que não seja, né, um ato ou um fato que altere, né, as características, né, ou o comportamento, né, da parte da integridade física, patrimonial, etc, né? Aí entramos especificamente, né, com relação à segurança do trabalho, né, que a nossa disciplina ela é destinado a um tipo de segurança específico, ou seja, dentro de uma atividade de trabalho, dentro de uma empresa, né, que pode ser uma empresa industrial, de segurança e assim por diante. Algumas dúvidas vêm com relação a esse tipo, segurança do trabalho, se aplica só para a indústria? Não. Por exemplo, podemos citar aí o policial militar, ou então o policial civil. Ele está sujeito, né, a algum tipo de imprevisibilidade com relação à interrupção, né, das suas atividades, né, que é decorrente do seu ofício, né, do seu trabalho. Então, também pode ser configurado como, né,
uma segurança do trabalho, ou então, se for um fato ocorrido, né, um acidente do trabalho. Também dentro de segurança do trabalho, né, nós usamos essa terminologia bem curta, né, segurança do trabalho, mas na verdade é segurança do trabalho e meio ambiente. Então iremos falar também um pouquinho de meio ambiente. Dentro do meio ambiente, a gente vai falar tudo de ecologia, biologia, fauna, flora, não. O que nós vamos falar são os impactos causados, né, da atividade industrial ou do trabalho, né, que afetam o meio ambiente. Acontecem muitos aí? Acontece, né? E hoje o pessoal está fazendo muitos questionamentos com relação a isso, né? Então é um negócio que as empresas estão levando a sério, né? As empresas estão sendo notificadas, multadas, né? E em muitos casos até suspenso temporariamente as atividades. Então, existem órgãos reguladores para isso, órgãos fiscalizadores. Então, as indústrias ela têm que trabalhar dentro, né, dessas restrições com relação ao meio ambiente. Então, uma das coisas muito importantes com relação ao meio ambiente são os descartes, né? O que é uma atividade industrial? Ela produz como resíduo, e onde esse resíduo ele é tratado, onde ele é descartado. Então falaremos um pouco também com relação a isso. Ainda com relação à segurança do trabalho, né? Uma das coisas que é muito importante são os meios utilizados para se evitar um acidente. Então, para isso é criado comissões internas, né, dentro das empresas. Dependendo de um certo número de funcionários, a empresa é obrigada a formar uma comissão. Essa comissão nós chamamos de CIPA. E a quantidade de integrantes também varia de acordo com o número de funcionários. Uma das coisas que nós não vamos falar, né, com relação à segurança do trabalho e meio ambiente, né, na nossa disciplina, com relação à saúde do trabalhador, né? Essa parte não falaremos. Nós vamos focar mais nessa parte de segurança do trabalho, as ferramentas de gestão, os tipos de ferramentas ou equipamentos utilizados para minimizar, né? Muitas vezes nós não conseguimos eliminar, mas minimizar, né, um potencial risco de acidente. Então, basicamente, né, o que está composto esse nosso plano esses tópicos que nós vamos tratar. Alguns com uma maior profundidade, né, de conhecimento, e outros mais superficiais, né? Lembrando também, tá, pessoal, que essa nossa adaptação com relação ao plano, ela visa o trabalho mais daqueles conhecimentos mais necessários, né? Para a gente ter um entendimento de segurança do trabalho, né? Aqueles conhecimentos mais essenciais. Então ele foi um pouquinho suprimido, então nós falaremos mais dos tópicos principais. E como de costumeiro, né, pessoal, ainda não viu como anda as respostas de vocês no questionário, né? A partir de hoje ou amanhã eu já começo a verificar e mandar algumas notificações para vocês com relação àqueles que ainda não responderam. O importante também é lembrar vocês que, por enquanto, nós não estamos colocando restrição de tempo, né, ou prazo para que as atividades sejam feitas. Mas em breve será colocado, né, prazo para cada atividade. Por exemplo, uma semana, 15 dias. No máximo vai ser 15 dias. Então vai existir algumas possibilidades, né, depois de passar esse tempo de adaptação, de que essa pesquisa aqui ela fique disponível para vocês durante um prazo, por exemplo, uma semana. Então, vai ter lá, essa atividade iniciou dia tal, e o prazo de término dessa atividade é até tal data. Então, vocês também, quando ocorrer isso aí, eu aviso vocês, mas já é bom vocês ficarem sabendo com relação a isso. Porque
Porque muita gente fala assim, deixa para responder depois, vai deixando e acaba esquecendo. Mesmo nós tendo o checkbox, né? Lembrando que o checkbox aqui, ó, a linha tracejada ou descontínua, ele indica se você passou daquela atividade ou efetuou aquela atividade. E dentro dos questionários, esse checkbox aqui, ele só é ativado, ele só é ticado quando se faz atividades e se tem uma devolutiva, ou seja, uma nota. Enquanto isso não ocorrer, ele fica em aberto. Bom, passado isso daí, nós já temos o nosso primeiro tópico, né, que seria aquele início da revisão das nossas primeiras aulas. Lembrando que aqui eu tenho um tópico principal e aqui eu tenho os tópicos secundários ou subtópicos. Então, o nosso índice aqui é justamente o principal. E pode ser, tá, pessoal, que tenha mais de um subtópicos aqui, entendeu? Pode ter que tenha outros subtópicos aqui. Então, vocês têm que prestar atenção para percorrer, né, todos os subtópicos, navegarem por todos os subtópicos. Eu vou chamar isso aqui de página da nossa disciplina, né? Então, isso aqui é a página primeira e a segunda página. Abrindo a segunda página, você já tem aqui um tópico para vocês lerem. Nesse subtópico aqui, ou nessa primeira aula aqui, eu não coloquei um questionário específico. Uma, porque a nossa aula é curta. Nós vamos até mais ou menos 10h40, 10h45, né? Para não entrar dentro da disciplina de outro professor. Mas aqui já tem alguns conceitos, né, algumas definições, né, de segurança do trabalho. Então tem um conceito aqui bem amplo, né, genérico, né, do que é o conceito de segurança do trabalho, né? A disciplina segurança do trabalho, né, vamos falar assim, a área de segurança do trabalho, que é uma ciência, né, que através de metodologias e técnicas apropriadas, né, metodologia é aquilo que nós falamos, dentro da indústria existe uma comissão, essa comissão cria algumas regras, segue algumas regras e faz os funcionários seguirem aquelas regras. Caso não ocorra isso, né, ou eles são advertidos ou punidos. Então existe uma metodologia de como seguir, né? O técnico de segurança ou o engenheiro de segurança, né, ele não vai lá e vai punir ou advertir o funcionário assim sem nenhum motivo, né? Tem que estar dentro de um enquadramento em que ele possa sofrer um acidente ou um incidente. Já estamos falando de dois termos novos, né? Acidente é bem conhecido nosso, né? E incidente talvez seja um pouco menos conhecido, né? Mas a gente vai avançar um pouco com relação a essas definições. E essa área de segurança do trabalho estuda as possíveis causas de acidentes do trabalho, né? E o objetivo dessa área ou desse segmento é justamente prevenir uma ocorrência, né, de acidente. Aí podemos dizer, né, dizer o que realmente é um acidente, né? Então, se a gente perceber aqui nessa nossa figura aqui, nós temos um profissional, um instalador, e esse instalador, ele está com todos os itens, né, necessários, né, e possíveis para tentar minimizar o risco de um acidente dessa atividade dele. A gente vê, por exemplo, um ato que nem esse, né, principalmente nas nossas atividades domésticas, né, em que quem está efetuando essa atividade aqui, ela não se cerca de certos cuidados para não ocorrer um acidente. Então, nessa figura aqui, já dá para a gente configurar, né, o que pode vir a ser um acidente. No nosso caso aqui do profissional, ele está utilizando, vamos ver os itens para evitar que ocorra um acidente. Ele está usando capacete. Mas por que esse capacete? É risco de cair alguma coisa na cabeça dele?
Não só isso, né? Como ele está abaixo de linhas de energia e a concentração dele está justamente na atividade dele, muitas vezes ele pode subir um degrau e ele está exposto a uma fiação próximo à sua cabeça. Então, além de proteger contra impactos, esse nosso capacete aqui, ele tem uma certa isolação para proteger justamente com relação a algum tipo de falha ou defeito que ocorrer numa fiação e ele inadvertidamente ele tocar com a cabeça essa fiação exposta. Ele tem aqui também um cinto de segurança, em que esse cinto de segurança ele está engastado num ponto rígido, que não seja a escada. Porque muitas vezes na indústria a gente vê, né, é obrigatório utilizar o cinto de segurança. Né? O funcionário até usa o cinto de segurança, mas ele coloca justamente preso na escada. Se por acaso a escada escorregar, que também é passível de ocorrer, aí o que acontece? A queda dele vai junto com a escada. Então, além de você ter esse item de segurança, você tem que ter um treinamento, né, ou uma orientação de como utilizar. Tá? Normalmente em pontos diferentes, rígidos, que não tenham movimentos e que não possa ocorrer um incidente ou acidente. Além disso aqui, ele está utilizando luvas. Né? Então, normalmente essa luva é justamente também para proteger, né, contra riscos mecânicos, né, perfurações, etc., arranhões, né, lesões, né, no membros inferiores, e também com uma proteção de isolação. Uns outros itens, né, que sempre é comum utilizar em indústrias, em empresas que encaram a segurança do trabalho como muito importante, é a utilização de botas, né, uniformes. Dependendo de determinadas áreas, existem uniformes específicos, né? Eletricidade é uma e assim por diante. Então, nós podemos já definir, né, que acidente é um ato que decorre da atividade, ou seja, do trabalho, né? Que pode provocar lesões corporais, né? Lesões leves, lesões profundas, né? Lesões parciais, né? Lesões permanentes, né, e assim por diante. Né? Então, isso é acidente. E o acidente, além de tudo, ele faz o quê? Ele interrompe a atividade. E essa interrupção pode ser também, né, temporária ou ela pode ser, né, permanente. Então, um dos cuidados que as empresas têm, uma das punições que existem na empresa é justamente isso, com relação ao afastamento de funcionário. E é uma punição tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então, o funcionário que está, por exemplo, afastado pelo INSS, ele tem o quê? Uma redução do seu salário. Além disso aí, ele tem uma interrupção da contagem, né, do tempo de trabalho para sua aposentadoria. Então, existem vários outros desvantagens, né, de se estar envolvido com um acidente, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Né? Então, a empresa também, quando ocorre acidente, ela tem que relatar, abrir relatórios, mandar para o Ministério da Saúde, o sindicato, né, para ser averiguado, o Ministério do Trabalho e assim por diante. Aí existem algumas classificações de acidentes, né? Existem aqueles acidentes sem lesão, existem os acidentes com perda de tempo, existem os acidentes sem perda de tempo, né? Existe também, né? Eu preciso dar uma verificada, né? Mas antes isso daqui era passível de afastamento, né? Que é acidente de trajeto. Né? Então, por exemplo, né? Um funcionário, ele mora distante da empresa e ele tem necessidade de utilizar transporte público. Então, quando ele sai, né? A partir do momento que ele sai da casa dele, computa como trajeto para a empresa. Né? Ele não está trabalhando, né? Mas ele está disponível para a empresa, porque ele está a caminho da empresa. Então, qualquer acidente que ocorra aí, né, é passível dele ser afastado, mas ser afastado, né, com uma certa segurança, recebendo todo o auxílio possível da empresa, e passado algum tempo, né,
utilizando auxílio com relação ao INSS. Isso aí nós chamamos de acidente de trajeto, né? Então, muito embora ele está falando de segurança do trabalho, então existe essa possibilidade. O funcionário ele não está dentro da empresa, ele não está explicitamente realizando o seu trabalho, a sua atividade, né, funcional, mas pelo fato dele estar se dirigindo, ele está disponível, né, para a empresa nesse intervalo, se ele sofrer qualquer tipo de intercorrência aí, pode ser caracterizado como um acidente de trajeto. Tanto é que tem algumas empresas que quando que fornecem, né, transporte, né, transporte fretado para a empresa, em que eles colocam lá para fornecer o vale transporte ou não para aqueles que não é coberto por esse tipo de transporte, algumas exigências, como por exemplo, se o deslocamento é por moto, eles pagam o vale transporte, que é para caracterizar que o funcionário ele utiliza um transporte público e não o seu transporte, esse transporte sendo uma moto. Que a gente verifica hoje que a maioria dos acidentes de trânsito que ocorrem, né, ou pelo menos o levantamento que foi feito com relação aos traumas que acontecem nos hospitais, é causado por acidente com moto. E é claro, né, pessoal, com todas as proteções que é utilizado, né, o mínimo, que é o capacete, uma queda de uma moto pode trazer grandes empecilhos, né, ao prosseguimento da atividade desse funcionário. Então, nesses casos, a empresa acaba fornecendo vale transporte para caracterizar que, né, o funcionário deveria ir de transporte público e não de transporte pessoal particular. E a gente entra, né, no que seria o incidente, né? O incidente, ele é muito importante, né, o registro dele dentro da empresa, né? Aí vocês vão entender o porquê, né? O incidente é aquele ato em que o funcionário ele está executando uma atividade, né? E de repente quase ocorreu o acidente. Então por isso que nós chamamos isso aqui de quase acidente, né? Se não tivesse uma intervenção muito rápida, né, um reflexo muito rápido, né, poderia ter ocorrido o acidente. Por exemplo, um funcionário manipulando uma prensa, em que periodicamente ele tem que colocar uma peça embaixo do martelo da prensa, acionar o botão e esse botão descer a prensa e fazer a prensagem ou a estampagem dessa peça. Isso é uma atividade de alto risco, por dois motivos, né? Um dos motivos é o próprio equipamento em si, porque dependendo do tipo da prensa, uma vez você acionado o botão, ela só para quando chega lá embaixo. Ou seja, ela faz o ciclo completo. Então, nesse caso, uma vez apertado o botão, a prensa ela vai fazer todo o seu trajeto, prensar a peça, e depois de prensar a peça, ela sobe para a sua posição inicial. E é uma atividade repetitiva. Opa, o que é uma atividade repetitiva? O funcionário só faz isso o tempo todo. Então, embutido nessa atividade desse funcionário, nós temos também a fadiga mental e a fadiga física. E que, no passar do tempo, acaba ocorrendo um certo cansaço, a pessoa tem pouca concentração e qualquer tipo de distração, né, pode incorrer num acidente. Então nesse caso do incidente, vamos supor que ele apertou o botão e foi, de repente, tentar tirar a peça que estava errada. Aí, num instante muito rápido, ele percebeu que estava fazendo a coisa errada, o martelo estava descendo e ele tirou a tempo. Ou seja, não ocorreu o acidente, né? Não teve nenhuma lesão, não teve nenhuma interrupção da atividade, nada. Porém, quase ocorreu o acidente, né? Então, esse quase acidente que a gente classifica como um incidente. E dentro da empresa, principalmente das empresas de médio e grande porte, nós não estamos falando das empresas
muitas empresas pequenas ou microempresa, mas nas médias e grandes empresas, isso tem que ser relatado. Tem que ser relatado para que isso seja tratado, né? E que esse quase acidente que aconteceu com esse funcionário não se torne um acidente com outro funcionário. Então, a engenharia de segurança do trabalho, ela vai fazer uma pesquisa, um trabalho em cima daquele equipamento para tentar minimizar esse risco de acidente potencial que pode ocorrer. Tá, pessoal? Então, isso aqui é aqueles conceitos básicos que nós temos que saber de segurança do trabalho. Foi um tópico assim bem leve que eu quis colocar para vocês como a primeira aula da retomada. Se vocês perceberem, né, nós estamos tentando fazer uma página que seja mais leve para vocês, colocando figuras, vídeos, links, textos, né, escondidos para vocês buscarem, né, e a nossa página aqui, nossa plataforma aqui da nossa disciplina, nossas páginas vão estar mais ou menos nesse formato. Então, não esqueçam que existem os subitens, né, que vão chamar de telas de navegação. Então, muitas vezes vocês podem se atrapalhar, apertar aqui, ver o tópico que está nesse item aqui e não perceberem que tem os subtópicos, que tem que ser percorrido também. Alguém tem alguma dúvida? Eu não pude ver o chat, né? Vou ver agora se tem alguma dúvida.